Sejam bem-vindos à disciplina de Contabilidade de Custos. Meu nome é Gisele Guzmão, sou economista pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje, nós daremos início à disciplina de custos. Durante as nossas aulas, é importante que vocês anotem possíveis dúvidas que serão esclarecidas no nosso Fórum Tira Dúvidas. O Fórum Tira Dúvidas estará disponível em cada uma de nossas aulas. Além desta nossa aula virtual, é importante que vocês leiam o caderno didático. Eu recomendo que essa leitura seja feita antes de vocês assistirem à aula, para facilitar a compreensão do nosso conteúdo. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registros do comércio, de acompanhamento das variações de seus bens quando cada transação no comércio era efetuada. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, tinha como preocupação saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses. Tais informações elas não eram de fácil memorização, porque o volume de transação já era bem maior, fazendo necessário seu registro. Foi o pensamento do futuro que levou o homem aos primeiros registros, a fim de que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo e também de produção. No segmento comercial, os comerciantes, para apurar o resultado do exercício, somavam as receitas e subtraíam delas o custo da mercadoria vendida, gerando o lucro bruto. Do lucro bruto eram deduzidas as demais despesas e assim encontravam o lucro ou prejuízo do período. Na atividade comercial, o custo da mercadoria vendida era fácil de ser identificado, uma vez que sua composição resulta do valor pago pela mercadoria, mais tributos não compensáveis, mais fretes pagos e seguros. Quando há variação de estoques, aplica-se a seguinte fórmula. O custo das mercadorias vendidas é igual ao estoque inicial, ou seja, quanto eu já tinha no meu estoque, mais as compras realizadas no período de apuração, menos o estoque final, a quantidade de itens que restou. Vocês podem perceber que no segmento industrial, esse tipo de cálculo de custo dos produtos não poderia ser utilizado, uma vez que o fabricante compra materiais e os transforma, portanto, não compra a mercadoria final. Nessa situação, na qual vários insumos são consumidos para a elaboração de um novo produto, não é tão simples o cálculo de custos a serem implantados. Essa dificuldade ou mesmo necessidade fez surgir a contabilidade de custos. Com a contabilidade de custos, podemos avaliar os estoques, apurar o custo dos produtos ou serviços vendidos, no caso das empresas comerciais, seria o custo das mercadorias vendidas. Dar suporte à tomada de decisões gerenciais, no que se refere à fixação do preço de venda e realizar orçamentos e projeções financeiras. Já na indústria, a contabilidade de custos irá determinar o estoque inicial e final de insumos, a EIMP e EFMP, ou seja, as matérias-primas, materiais de embalagem que irão convergir para o que é chamado de material direto, o MD. A mão de obra direta, MOD, envolvida nos processos. Os custos indiretos de fabricação, que são os CIFs, os custos de produção do período, CPP, o estoque inicial e final de produtos em elaboração, também chamados de estoques em fabricação, que irão ser parte integrante do custo da produção acabada, a CPA. O estoque inicial e final de produtos acabados, estoques já concluídos, os quais irão influenciar no cálculo do custo dos produtos vendidos, o CPV. No comércio, aplica-se a contabilidade de custos, que irá determinar o estoque de mercadorias fins, o custo das mercadorias vendidas, o CMV, o estoque de bens não destinados à revenda, como materiais de consumo, por exemplo. Já nas empresas prestadoras de serviços, apura-se o custo dos serviços prestados, buscando determinar os estoques dos serviços em andamento, o custo dos serviços prestados, o custo de materiais adquiridos e não incorporados a serviços em andamento.
Outro segmento atendido pela contabilidade de custos refere-se às empresas extrativistas de produção primária, minerais, florestais, pesqueiras, agropastoris. Nesse caso, irá mensurar os estoques dos produtos extraídos ou de produção primária, o custo dos produtos extraídos ou explorados, o estoque de materiais ainda não utilizados na extração ou produção primária. Alguns princípios são aplicados à contabilidade de custos, que são o princípio da realização da receita, princípio da competência, princípio do custo histórico como base de valor, consistência ou uniformidade, conservadorismo ou prudência, materialidade ou relevância. Temos ainda o princípio da realização da receita, que é o reconhecimento contábil do resultado, ou seja, lucro ou prejuízo, que ocorrerá apenas quando da realização da receita. E esta, por sua vez, ocorre quando da transferência do bem ou serviço para terceiros. Apesar de existirem várias exceções, vale citar o caso de construção, onde a produção de bens e formulação de projetos demandam longo prazo e tem sua receita reconhecida antes da entrega para terceiros. Assim, seus custos serão transformados em despesas antes desse momento. Já o princípio da competência é de extrema importância para a contabilidade de custos, uma vez que não está relacionado com recebimentos ou pagamentos, que são os regimes de caixa, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas incorridas no período. Este princípio ele se preocupa com o resultado. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que elas ocorrem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem independente de recebimento ou pagamento. Temos também o princípio do custo histórico, como base de valor em que os ativos são registrados contabilmente por seu valor original de entrada. Dessa forma, quando é atribuído um valor original a determinado elemento, esse valor permanecerá intacto na escrituração contábil, até que ocorra sua baixa. Em relação ao princípio da consistência ou uniformidade, se na empresa existir várias alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, válidas dentro dos princípios geralmente aceitos, deve-se adotar uma delas de forma consistente. Isso implica que a alternativa escolhida deve ser adotada sempre, não podendo a entidade mudar o critério a cada período. Após a adoção de um método de apropriação de custos, deve haver consistência em seu uso, já que a mudança pode provocar alterações nos valores dos estoques e, consequentemente, nos resultados. Outro princípio é o do conservadorismo ou prudência, que determina o uso do menor valor para o ativo e maior valor para os componentes do passivo. Na dúvida, a alternativa correta é usar o conservadorismo na hora de avaliar de forma mais precavida o patrimônio líquido. Por fim, o princípio da materialidade ou relevância. Desobriga um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Deve-se destacar que a soma de diversos valores que poderiam, em uma primeira análise, serem considerados irrelevantes, podem, dentro de um contexto maior, implicar em valores que podem impactar os resultados. A contabilidade de custos possui algumas terminologias e expressões. Essa terminologia diz respeito ao conjunto de termos particulares ou nomeação de uma ciência, que expressa os elementos particulares relacionados e delimita conceitos próprios referentes ao tema em questão. Como todo ramo definido, nesse caso relacionado com a contabilidade, existem nomenclaturas usualmente utilizadas que indicam e classificam as etapas referentes ao andamento dos processos dentro de uma empresa. Conforme destacado anteriormente, em todos os tipos de empresas ocorrem custos. O que irá diferir sobre sua incidência nas empresas será sua relação com os tipos de materiais empregados ou comercializados e os processos necessários à confecção, armazenamento e, por fim, à venda dos produtos ou serviços. Vamos agora aprender sobre alguns dos termos convencionalmente utilizados na nomenclatura relacionada à contabilidade de custos nas empresas. Entende-se como gasto o sacrifício que a entidade arca para a obtenção de um bem ou serviço,
e é representado por entrega ou processo de entrega de ativos, normalmente dinheiro. O gasto se concretiza quando os serviços ou bens adquiridos são prestados ou passam a ser de propriedade da empresa. Dentre alguns exemplos de gastos, tem-se a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, utensílios. Importante ressaltar que uma análise mais aprofundada do conceito de gasto contempla itens referentes a investimento, custo, despesa e desembolso, ou seja, toda a cadeia relacionada ao sacrifício financeiro que uma entidade tende a arcar. Temos também um investimento, que é um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro período. É a aplicação de algum tipo de recurso com a expectativa de receber um retorno futuro superior ao aplicado. Este valor futuro, ele deve compensar a perda de uso do recurso aplicado durante o período de aplicação, juros ou lucros em geral ao longo prazo. Como exemplo de investimentos, como demonstrado anteriormente na definição de gastos, podemos citar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, utensílios e outros. E é importante destacar que a aquisição de matéria-prima, em um primeiro momento, pode ser considerada como investimento. A partir do momento em que essa matéria-prima ela é destinada à confecção de um produto, ela se enquadra na denominação de custo, que é um termo que nós trataremos a seguir. O custo, então, significa o gasto com a obtenção de bens e serviços aplicados na produção ou prestação de serviços. O gasto, ele pode ser considerado como sacrifício financeiro que a entidade arca no momento da utilização dos fatores de produção para a realização de um bem ou serviço. Já os custos são entendidos conforme o segmento da entidade. No comércio, a aquisição de mercadorias é um custo. Já na indústria, ele é entendido como a aquisição de matérias-primas, insumos e mão de obra na produção de um bem. Como exemplo de custos, temos a matéria-prima utilizada na confecção de um produto, a mão de obra indireta envolvida na produção, a depreciação das máquinas, a energia elétrica utilizada pela fábrica. Conforme comentamos em nossa aula, as definições de custos geralmente estão relacionadas a atividades industriais, uma vez que as mesmas dependem de critérios bem mais complexos de distribuição e rateios dos gastos aos produtos produzidos por determinada empresa. Essa complexidade ela é explicada pelo fato de empresas industriais geralmente produzirem mais de um produto. Em alguns casos, vários tipos de diferentes espécies, tamanho e qualidade. Para se conhecer toda a cadeia de gastos reais ocorridos em cada um dos mesmos, principalmente ocasionada pelos custos indiretos de fabricação, os CIFs, faz-se necessária a utilização de técnicas específicas. Outro fator a ser observado é a necessidade de separação do que se refere a itens de custos e de despesas, as quais ocorrem em um momento posterior aos custos. Para diferenciar esses conceitos, vamos ver a seguir a definição de despesa. As despesas também estão relacionadas com os gastos usados para obtenção de receitas. São entendidos como despesa os gastos com salários, aluguel, telefone, propaganda, comissão de vendedores, entre outros. Como exemplos de despesas, podemos citar a comissão de vendedores, a folha de pagamento de pessoal relacionada à parte administrativa, a energia elétrica gasta em loja comercial. Essas despesas se referem àqueles gastos ocorridos no estabelecimento comercial, tanto com itens referentes à manutenção das atividades, como aos fatores ocorridos pós-fabricação ou aquisição de determinada mercadoria para revenda. Em alguns casos, é bem difícil separar os itens que se referem a custos e aqueles que se referem às despesas. Porém, uma forma clássica dessa separação está na verificação de que tudo que se gasta na produção, ou até certo produto estar apto à exposição para comercialização, se refere a custo, e tudo que se gasta após o produto estar apto à venda se refere a despesa. O desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Ele pode ocorrer simultaneamente ao gasto ou depois deste, que seria o pagamento de materiais diversos, pagamento de serviços de manutenção da empresa.
Ele indica o ato de pagamento em si, ou seja, está relacionado a uma redução de caixa no caso de ser à vista ou na geração de um aumento de obrigação quando for a prazo. Outro conceito importante refere-se às perdas, que são aqueles gastos incorridos de forma anormal e inesperada, não compreendendo o processo rotineiro em uma empresa. Como exemplos, podem ser citados um incêndio, um desabamento, atentados. A perda é o que a empresa, sempre que possível, tenta extinguir ou reduzir, uma vez que representa redução de itens de estoques e, consequentemente, prejuízos financeiros. Pode também estar relacionado ao não recebimento de vendas feitas a prazo. Esses conceitos, eles devem ser entendidos porque são importantes para a gestão eficiente dos custos, uma vez que podem interferir na contabilidade financeira da empresa, que é o ramo da contabilidade que cuida da elaboração e divulgação das informações contábeis de uma entidade direcionadas aos usuários externos, que são os acionistas, os potenciais investidores, governo, fisco, bancos e credores. As informações oriundas da contabilidade financeira evidenciam o resultado, o desempenho da gestão da entidade em dado exercício e perspectivas futuras, resultante de decisões de administradores na condução do seu negócio e casos fortuitos. É basicamente regulamentada por legislações específicas e pelos princípios fundamentais de contabilidade. De outra forma, seus processos são influenciados por órgãos reguladores, pelo governo e por exigências da auditoria independente. Em se tratando do Brasil, as principais referências sobre a contabilidade financeira provêm de órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. De acordo com a CVM, o objetivo da contabilidade financeira se concentra num sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. A contabilidade financeira, ela prepara relatórios para os usuários externos e é subordinada aos princípios fundamentais de contabilidade, buscando reportar o desempenho passado aos usuários externos. Dessa forma, a contabilidade financeira compreende todas as operações de pagamentos entre a empresa e o exterior, por exemplo, compras e vendas, operações bancárias, e que permite a realização do balanço anual para fins fiscais e comerciais. Outro ramo importante da contabilidade de custos é a contabilidade gerencial, que é indispensável para a gestão de negócios. Ela busca a melhor forma possível de utilização dos recursos, tais como a cadeia de todos os gastos ocorridos e sua correta alocação aos produtos até a formação do preço de venda dos mesmos. A contabilidade gerencial permite a análise de indicadores, o cálculo do ponto de equilíbrio, calcular a margem de segurança, a margem de contribuição, o planejamento tributário e a elaboração do orçamento e controle orçamentário. Além dessas terminologias e expressões, é de suma importância entender como se dá a classificação e a nomenclatura dos custos de um processo produtivo. Esses custos, eles podem ser diretos, indiretos, fixos e variáveis. Os custos diretos são os custos que podem ser alocados diretamente aos produtos, sem dependerem de rateio, bastando exigir uma medida de consumo, seja quilos, horas de mão de obra ou de máquina, quantidade de força consumida. Em geral, identificam-se com os produtos e variam proporcionalmente à quantidade produzida. Os custos diretos, eles podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação. São exemplos de custos diretos a matéria-prima, a mão de obra direta, o material de embalagem e a energia elétrica das máquinas. A matéria-prima é um custo direto porque a empresa sabe qual a quantidade exata de matéria-prima que está sendo utilizada para a produção de uma unidade de produto. Sabendo-se o preço da matéria-prima, o custo daí resultante está associado diretamente ao produto. Já a mão de obra direta trata-se dos custos com os trabalhadores utilizados diretamente na produção. Sabendo-se quanto tempo cada um trabalhou
no produto e o preço da mão de obra, é possível apropriá-la diretamente ao produto. Temos também o material de embalagem. Quando certo produto da linha de produção necessita de embalagem, ou seja, quando a mesma está relacionada diretamente ao produto, como por exemplo o arroz e o feijão em um supermercado, que se refere a um custo direto. E por fim, a energia elétrica das máquinas, quando é possível saber quanto foi consumido na produção de cada produto sem depender de algum critério de rateio. Quando depender de algum critério de rateio, passa a ser um custo indireto. Os custos indiretos, então, para serem incorporados aos produtos, eles necessitam da utilização de algum critério de rateio, uma vez que não podem ser medidos ou estimados diretamente ao produto. Na prática, a separação de custos em diretos e indiretos, além de sua natureza, leva em conta a relevância e o grau de dificuldade de medição. Por exemplo, o gasto de energia elétrica é, por sua natureza, um custo direto. Porém, devido às dificuldades de medição do consumo por produto e ao fato de que o valor obtido por rateio, em geral, pouco difere daquele que seria obtido com uma medição rigorosa, quase sempre é considerado como um custo indireto de fabricação. Os custos indiretos são os custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados em diferentes produtos. Portanto, só são apropriados indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado de base ou critério de rateio. São exemplos de custos indiretos a depreciação de equipamentos da produção, o aluguel da fábrica, a manutenção de equipamentos da fábrica e a energia elétrica que não pode ser associada ao produto. A depreciação se refere a um desgaste dos bens do ativo imobilizado e assim estão relacionados aos custos. Quando tais equipamentos são utilizados para a confecção de mais de um produto, isso indica que dependerá de algum critério de rateio e, portanto, será um custo indireto. Já o aluguel da fábrica, o aluguel do prédio da fábrica, geralmente indica o local onde são fabricados mais de um produto e envolvem linhas de produção diferentes e, dessa forma, também depende de alguma forma de distribuição. Quando a manutenção realizada for aquela que seja feita conforme ocorra necessidade a mais de um equipamento, ela também necessitará de alguma forma de rateio. Por fim, nós temos a energia elétrica, que não pode ser associada ao produto. Quando a medição da energia elétrica é feita por somente um medidor para uma indústria, a mesma dependerá de distribuição aos produtos e assim será um custo indireto de fabricação. Como forma de facilitar o cálculo sobre as etapas de custeamento em determinada linha produtiva, é possível desenvolver fórmulas que indiquem os ingressos e as etapas definidas nas definições anteriores. Primeiro temos o material direto, que pode ser demonstrado da seguinte forma: o estoque inicial de matéria-prima mais a compra de matéria-prima menos o estoque final de matéria-prima. O material direto ele é formado pela inclusão dos estoques de matéria-prima advindos do período anterior somados com a matéria-prima comprada no período e aí deduzido da matéria-prima que sobrou durante o processo de produção. Continuando o nosso formulário, temos o custo de produção do período, que pode ser apresentado da seguinte maneira: o material direto que encontramos na fórmula anterior, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação. Em seguida, temos o custo da produção acabada, que pode ser encontrado através da soma dos estoques iniciais de produtos em elaboração, gerados no processo de fabricação, somados com o custo de produção calculado anteriormente, subtraído dos estoques finais de produtos em elaboração remanescentes ao final do período. O custo da produção acabada não se confunde com o custo de produção, uma vez que será influenciado pela variação dos estoques, que não estão totalmente concluídos, ou seja, eles estão parcialmente acabados. Fique então assim disposto: o estoque inicial de produtos em elaboração, mais os custos de produção, menos o estoque final de produtos em elaboração. O custo da produção vendida, o CPV,
é a fase final do processo de custeio ocorrido no processo de fabricação em uma indústria, onde é possível conhecer o real custo da mercadoria que foi vendida. Seu cálculo ele contempla a soma dos estoques iniciais de produtos acabados com o custo da produção acabada encontrados anteriormente, e aí deduzimos dos estoques finais da produção acabada restante do período. O custo da produção vendida difere do custo de produção acabada porque ele utiliza os estoques acabados do período anterior. E os estoques acabados do período em questão, que embora estejam totalmente concluídos, não foram efetivamente vendidos. É então representado da seguinte forma: estoque inicial de produtos acabados, mais o custo da produção acabada, menos o estoque final de produtos acabados. Além desses custos, temos também os custos de transformação e os custos primários. Os custos de transformação representam o esforço empregado pela empresa no processo de fabricação de determinado item. Mão de obra direta e indireta, energia, horas de máquina. Não inclui nessa definição a matéria-prima e outros produtos adquiridos prontos para o consumo. Dessa forma, o custo de transformação está relacionado com o processo de transformação da matéria-prima, porém não a envolve em seu cálculo. Logo, o custo de transformação é o somatório da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação. Já os custos primários, eles representam a soma da matéria-prima envolvida na formação do material direto e a mão de obra direta. São os custos iniciais que ocorrem em determinado setor produtivo. É importante ressaltar que os custos primários eles diferem do conceito de custo direto, que é mais amplo, incluindo, por exemplo, materiais auxiliares e energia elétrica. O custo primário se refere aos gastos iniciais que ocorrem em determinada linha de produção, deixando de considerar os fatores indiretos relacionados a esse processo fabril. Eles seriam, então, o somatório do material direto mais a mão de obra direta. Vamos, então, a um exemplo. Temos aqui os dados da empresa enxuta. Esta é a relação de todos os itens necessários para a produção e seus respectivos valores. Verifiquem que na página 35 do nosso caderno didático, pede-se que encontremos os custos diretos e indiretos, fixos, variáveis, bem como o cálculo dos estoques e custos de produção. Nesse momento, temos que recorrer aos conceitos vistos em nossa aula e realizar a primeira etapa, que é a classificação dos itens da nossa tabela em custos indiretos, custos diretos, fixos e variáveis. Chegamos então ao total de cada um desses itens. O custo direto será igual a 122 mil, os custos indiretos 68.500, o custo fixo 62.500 e o custo variável igual a 128 mil. Para encontrarmos o estoque final da matéria-prima, veja que no exercício pede-se para considerar apenas 20%. Logo, 20% de 82 mil, que é o total da nossa matéria-prima, chegamos a 16.400. Em seguida, é pedido que encontremos o estoque final dos produtos em elaboração. Mas é necessário antes conhecermos o custo de produção, bem como para o cálculo do estoque final do produto acabado, temos que antes conhecer o custo da produção acabada. Para isso, nós devemos recorrer às fórmulas apresentadas anteriormente de maneira sequencial. Eu sugiro que vocês, nesse momento, refaçam o cálculo que está na apostila para praticar o uso dessas fórmulas. Substituindo os dados da nossa tabela do caderno didático, nas fórmulas apresentadas, chegamos aos seguintes resultados para o material direto, o custo de produção do período, o CPP, o custo da produção acabada, o CPA, e o custo da produção vendida, o CPV. Eu sugiro que vocês sempre refaçam os cálculos dos exemplos do caderno didático. A disciplina de custos é uma disciplina que requer prática. Outra sugestão é anotarem em um papel separado todas essas fórmulas na sequência correta, assim como disponibilizado no nosso primeiro capítulo.
Nessa aula, foi possível demonstrar a evolução da contabilidade para a contabilidade de custos, com noções históricas da evolução desses conceitos. Foram apresentadas também a definição, conceito e princípios relacionados à contabilidade de custos. Importante ressaltar que a contabilidade de custos deriva da contabilidade financeira e foca o controle gerencial das atividades de uma empresa na tentativa de demonstrar os reais gastos, custos e despesas ocorridos no período, servindo como parâmetro para a formação do preço de venda dos produtos. Foi possível conhecer a terminologia e as expressões relacionadas a custos, tais como as definições de gasto, investimento, custo, despesa, desembolso e perda. Aprendemos as definições de contabilidade financeira e de contabilidade gerencial, no sentido de demonstrar as diferenças entre elas, bem como alguns conceitos sobre a classificação e nomenclatura de custos, onde foi possível conhecer os elementos referentes aos custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Foram também apresentadas fórmulas para cálculo do material direto, do custo de produção do período, do custo da produção acabada, do custo da produção vendida, do custo de transformação e do custo primário. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula. Mais uma vez, relembro vocês de refazerem os exemplos do nosso caderno didático, para facilitar o entendimento da nossa disciplina. Bons estudos e até a próxima semana.